aí, galera? Bem-vindos novamente a mais um podcast dos Anônimos. E hoje, como nós havíamos falado no episódio anterior, nós viemos aqui contar o primeiro canto da Ilíada. O nome desse episódio, então, para quem está intrigado, é A Intriga entre Agamenon e Aquiles. Não é mesmo, Bruno? Isso aí, será um episódio, o primeiro canto da Ilíada. Episódio mais curto, então fique aí até o final. Você não irá se cansar e nem se arrepender. Exatamente. Bom, e lá vamos nós. Como nós havíamos introduzido no episódio passado, dois personagens importantíssimos aqui serão Agamenon e Aquiles. Aquiles é o filho de Tétis com Eleu. o humano Peleu, com o mortal Peleu. Então ele é um semideus e ele é comandante do exército de Agamenon, que é um Átrida. O Átrida Agamenon, ao invadir Tebas, a sagrada cidade de Ésion, ele toma como recompensa Criseida, que era filha do famoso sacerdote da cidade, Crise. E aquilo foi entendido pelos gregos até como um ato de covardia e imoral, porque era desrespeitoso, era afrontoso o jeito como Agamenon havia tomado a filha de Crise e não havia respeitado o pedido do pai para que ela ficasse junto a ele e não houvesse realmente essa tragédia, captura, né? Essa captura dela. Isso aí. E é interessante que já começa já nessa crise, né? A crise com o crise. Ó, novamente temos aqui trocadilhos. Trocadilhos infames, sempre arrumamos um. Somos mestres nisso. Isso aí. E então Crise decide orar a Apolo, muito indigesto com tudo que havia acontecido, que ele queria vingança. E então, Febo Apolo... né, Paola? Te cortando, né, aqui, me perdoe pelo meu mansplaining aqui. Não, para com isso. Aqui nós não temos esse tipo de coisa. Ainda bem. Ainda bem. Mas então, é interessante que Crises foi com uma grande riqueza, né? Outra coisa importante é que Tebas é chamada a cidade das Sete Portas, né? Cidade do grande herói Heracles ou Hércules para nós latinos. Você pode ver isso no Sete contra Tebas de Sófocles. Mas voltando aqui ao assunto, Crises foi com uma grande riqueza, né? Mesmo após ele ter sido desrespeitado, né? Até porque, como ela era filha de um sacerdote, provavelmente ela seria uma sacerdotisa, né? Assim como a Cíbile ali da Eneida foi para Enéas, né? Então ela provavelmente seria uma sacerdotisa. E eles costumavam respeitar, né, esse tipo de pessoa, com esse tipo de autoridade, diríamos assim. E mesmo após Crises, né, o canto já começa com isso, né? Ele começa com Crise indo até o arraial ali dos aqueus, né? Dos aqueus dos gregos, para pagar o resgate. E outra coisa que também era muito comum, né? O próprio Aquiles, a gente vai ver isso, nós vamos ver isso no final aqui da Ilíada, né? Quando ele já está lá louco de cólera. Alerta de spoiler. Exato, alerta de spoiler, mas é bem fraquinho. Ele encontra um desses que ele tinha pego, né? Numa das cidades anteriores que eles mesmos destruíram no caminho para Ilíada, para Ilion, né? Ilião. Ele tinha encontrado um desses filhos de Príamo e tinha feito ele de refém para conseguir o resgate dele. E conseguiu o resgate e o devolveu ao seu pai após o pagamento do resgate. E lá, nessa segunda vez, ele já não teve a mesma sorte, esse rapaz. Aqui nós vemos que isso é comum, eles pegarem alguém e pedirem o resgate depois, né? Porém, Agamenon foi muito ignorante, né? Desrespeitoso com o triste sacerdote Crise, que queria apenas a sua filhinha amada de volta. E ainda bem que o Crise tinha quem orar, né? Porque se não fosse Apolo, bom. E o que aconteceu? Bom, Apolo decidiu atirar ao exército dos Átridas, não é mesmo, Bruno? Isso é outra coisa importante, né?
quando o sacerdote Crises vai, ele ora para Apolo, né? Isso ele não chega nem no santuário de Apolo na sua cidade. Na própria Exato. praia onde os aqueus estavam reunidos, né? Ele começa a orar dali mesmo, né? A Apolo todo entristecido. Então, eu não tenho filho, você é jovem ainda, você é jovem, não tem filhos ainda. Nós não sabemos, né? Nós não conseguimos mensurar a dor, né, de perder um filho e ainda mais um filho vivo, né, como refém ou escravo de outra pessoa. É porque Mas pior que a morte é você saber que que tá em tá algum vivo. lugar. É, Exatamente. tem chance de alguma coisa ali, você tá remoendo assim entre aquela do vive e não vive, né? Ou vive e está Exatamente. sofrendo em vida, que é pior talvez. Mas nós É. conseguimos meio que imaginar, né, como que deve ser sofrível isso. E ali na praia mesmo, né, um pouco de distância, a pouca distância do arraial dos gregos, ele já começa a orar para o deus Apolo, né? E com o deus Apolo desce furioso, ele desce com a cólera de Aquiles, ou a cólera do dragão dos Cavaleiros dos Zodíacos, e ele desce com o dobro de aljavas, o dobro daquelas aljavas gélidas, né? Geladas e frias que trazem a morte a quem elas alcançam, né? E aí ele começa a atirar contra o arraial dos gregos, e ele começa a atirar essas aljavas, né? Essas flechas contra os gregos, e aí os gregos começam a adoecer lá no arraial e não conseguem continuar a guerra de Troia, né? Deles contra a cidade fortificada de Ilião. E com Bom, isso a gente percebe uma coisa interessante aqui, né, Paula? Aqui o Apolo começa a tirar as aljavas e eles ficam apenas doentes. Se Apolo acertou e eles não morreu, quer dizer que o Apolo é o deus das doenças, certo? Ele, com exatamente, as suas exatamente. flechas, quem ele atira, a pessoa fica doente. Então é por isso que eles oram, né? Oram não, né? Eles vão até um dos videntes, né? Um dos vicários que eles têm, chamado Calcas, para que este vicário fale. Pode falar, Paulo. Só lembrando ao leitor que essa guerra dura 9 dias, né? E que Aquiles, então, ao 10º dia, que ele decide ir a Calcas, né? Que era o famoso adivinho da região, era filho de Tébio, né? Se eu não me engano. Eu realmente não lembro o nome do pai de Calcas, mas eu acredito que era Tébio. E ele vai lá suplicar o motivo dos ataques e de quem vinham os ataques, não é mesmo, Bruno? Exatamente. De onde vinham os ataques. E esse Calcas, né, ele era ali do próprio contingente, né, acredito, até do próprio contingente dos aqueus. Por quê? Quando Aquiles pede para que ele fale, né, o motivo desse sofrimento, né, de quem está os levando à doença, ele se recusa a falar. Ele diz: Aquiles, eu não posso falar. Se eu falar aqui, eu não sei o que acontecerá com a minha vida. Eu não confio que eu viverei após eu contar esta informação para você, né? O motivo deste ataque que estamos sofrendo. E Aquiles garante a vida de Calcas. Então, só após a garantia da vida de Calcas que ele tem a coragem para dizer a Aquiles o motivo, né, desse ataque do deus Apolo. E aqui é um fato Exato. interessante, os próprios videntes aqui, os próprios vicários, né, eles, mesmo não querendo falar, eles não mentem. Isto nos remete a outra história, né, Paola? Lá a história do Exato. rei Édipo, que também vai até o vicário lá naquela história, no vicário Tiresias, né, ele manda o seu cunhado, né, tio cunhado neste caso, alerta de spoiler, ele manda o seu tio cunhado para o vicário Tiresias e manda trazer Tiresias para que Tiresias conte o porquê que o povo está ficando doente, né? E também, mais uma Exato. vez, com as aljavas de Apolo lá naquela história. E o vicário também não quer falar, ele insiste em não falar. E nos dois casos aqui, o problema era o quê, Paulo? Eram os reis, né? Eram os reis que Exato. tinham feito coisas ruins, né, aos olhos do Deus que acerta ao longe Apolo. Neste caso aqui, Agamenon contra Crise, né, por manter a sua filha Criseida, mesmo após tendo o resgate, né, que era compensativo ou compensatório pela sua filha, ele não aceita, né, este valor e o enxota desrespeitosamente. E engraçado, só me corrigindo, Calcas era filho de Téstor.
que Isso, eu também ia era falar outro vidente Thor. poderoso. Eu lembrava que era a final com Testor, Thor, mas eu não lembrava. exato. Eu Qual fiz era. uma confusão na minha cabeça, eu fiquei, não, enfim. É porque Nestor E, aparece muito na história, ainda veremos ele bastante. Nestor, mas sem spoilers. Sem spoiler. Então, Calcas responde a Aquiles que os ataques partem de Esminteu. É interessante citar que esse é um outro nome de Apolo, né? Que, como você havia dito antes, é o deus das pragas. E ele também, olha que curioso, era defensor de ratos e gafanhotos. E, São os que trazem as pragas para ele. Exatamente. E os gregos os conheciam também como Esminteus dos camundongos ou Parnópio. Parnópios que era dos gafanhotos, né? E para os romanos era Febo, Apolo, Culicário, que era dos mosquitos, né? Porque naquela região de Roma, na Roma antiga, o clima era um pouquinho mais quente do que hoje em dia. E ali era uma região bem endêmica de mosquitos. Agamenon não havia atendido às súplicas e, enfim, né? E levou a coitada da Criseida mesmo assim. Ao descobrir essa história, Aquiles partiu em direção ao Átrida e foi ter um face-to-face, né? Uma conversa cara a cara sobre o ocorrido. Vamos ter uma DR aqui. Exatamente. E assim se desencadearia uma briga uma tensão entre ambos, né? Agamenon já estava ali falando: meu filho, você sabe como é que é, você não entende nada, você quer roubar a minha mulher, mas eu tenho uma mulher, eu tenho isso aqui só como prêmio mesmo, eu sou casado, não tem nada disso, isso aqui é meu prêmio e você não há de tirar de mim. E aquilo foi enfurecendo o pobre Aquiles, né? E na hora que o Aquiles partiu pro vamos ver, ou que ele realmente estava já no fight mode, a Hera, que era a mulher de Zeus, é uma deusa também, ela pede para que Palas Atenas, como ambos eram protegidos de Hera, ela pede para que Palas Atenas desça à terra e apazigue os ânimos dos rapazes, não é mesmo, Bruno? Exato. Então, o que aconteceu? Atena, ela chega no Aquiles e puxa ele pelos dourados cabelos. Isso para mim pareceu muito propaganda de seda quando eu li. Eu olhei e falei, nossa, sensacional, puxou pelo cabelo dourado dele. E Você sabe por quê? Você sabe quando eles dizem assim, eles falam dos cabelos, né? Cabelos grandes e tal. Isso era símbolo de aristocratas, né? Porque a história de Ilíada e a história de Odisseia é uma história de aristocratas, né? De reis, de poderosos. Uhum. Quem tinha condições de cuidar de cabelos tão bem, ainda mais homens, eram apenas os ricos, né? Naquela época, né? Os pobres não tinham nem sandálias para os pés. Nós poderíamos Interessante, eu não sabia disso. Então, são os aristocratas. Quando nós vemos, por exemplo, lá principalmente quando apareceram alguns dos heróis de Troia, falaram lá, Troia, apacentadora de cavalos. Isso também era algo dos aristocratas, porque era muito caro cuidar de cavalos, né? Era muito custoso. Hoje em dia ainda imagina naquela época, né? A dificuldade. Exatamente. Então era um símbolo de aristocracia. Mas é interessante que antes mesmo, né, dessa briga dos dois, né, houve, né? Aquiles não foi simplesmente mandar, Deus falou, o Deus Apolo lá falou que a culpa é sua, o Agamenon, vamos lá tirar essa mulher daqui e devolver pro pai dela. Não foi simplesmente assim. Não, eles fizeram o seu conselho, né? Tudo para os gregos, todas as coisas para os gregos eles decidiam entre o povo, nas ágoras dele, né? Ágoras, exato. Mas basicamente é um lugar qualquer, né? No centro, geralmente, uma praça quando é numa cidade, por exemplo. A ágora para Sócrates era a praça onde ele ia ficar perguntando coisas indelicadas para as pessoas, para fazer elas pensar, por exemplo. Neste caso, era ali no meio do arraial deles, né? Foi o conselho dos gregos ou dos aqueus, né? Eles falam diversas maneiras distintas aqui no livro. Então, ali no conselho, o conselho decide o quê? O conselho decide que Agamenon, o Pétrida, né? Ele deveria devolver Criseida sem custo nenhum. Falou, você não quis receber aquele dinheirinho que o pai dela, Crises, trouxe? Então,
agora você vai devolver ela sem custo nenhum, porque o deus Apolo está adoecendo nossos soldados e assim nós perderemos a guerra. Então, após isso, né, Agamenon faz o quê? Fala, vocês vão tirar ela de mim? Tá bom, filhão, eu que sou o rei dessa bagaça toda. Apesar de Aquiles ser o mais forte, né, nós sabemos, aqui ele era o Aquiles de pés velozes, ele era o mais forte, o mais belo, filho de uma deusa, né, Agamenon era o rei. Por que que era o rei? Nós veremos no canto deles. Fiquem aí escutando e você descobrirá porque ele era o rei. E com este poderio, né, essa autoridade de rei, ele diz, se vocês tirarem Criseida de mim, eu vou no arraial de qualquer um de vocês e pego a mulher que vocês tomaram por prêmio. Não importa quem seja, até mesmo a Briseida de lindo rosto de Aquiles. Olha só que fanfarrão, né? Fala a verdade. Afronte, ele é afrontoso, né? Ele fala assim, não, sabe o que é? Ele é realmente uma pessoa sem virtudes, né? Se você for parar para pensar, ele é um rei sem virtudes, né? E de um reinado sem virtudes a gente sabe que gera nada, né? Gera crise. Gera crise, exatamente. E aí, outra parte interessante de citar é que mesmo Atena, ela desceu, apaziguou Aquiles, eles continuaram a discutir logo após a sua subida ao Olimpo, mas assim, era só xingamento. Aquiles chamava de uma coisa e Agamenon retrucava de outra. Até que Nestor chegou lá e de maneira bem pacífica e política começou a falar, gente, sabe o que é? Já deu, né? Olha aí o Nestor pra frente. A primeira vez. Que a gente tinha falado lá já apareceu logo no início. É a primeira vez, exatamente. Ele aparece, dá uma apaziguada nos ânimos e fala assim, já deu, tá bom, você devolve a menina pro Apolo e pra Crise e manda uma hecatombe também, que é a oferenda ao deus, né? E parou com essa história. Aí, beleza. Outra coisa interessante, né, Paula? O Agamenon, quando Calcas, mesmo após Aquiles garantir a vida dele, né? Quando Calcas fala que o motivo é Agamenon, ele fica furioso com Calcas. Fala assim, seu vicário de meia tigela, você não fala coisa boa nenhuma acerca de mim. Sempre que é por minha causa, você vem com essas vicarices ruins aí, né? Que história é essa? Você tá doido? Você quer morrer? Né? Então ele é afrontoso com todos. Mas quando chega Nestor, o que ele faz? Fica pianinho, porque Nestor era um ancião. Nestor não lutava, ele estava lá apenas com o seu título de rei, né? Ele tinha um reino próximo ao irmão de Agamenon, Menelau, né? Tanto que dava 2 dias de viagem a cavalo. Então eles em Pilos, né? Isso, e eles provavelmente Menelau ficava ali acabei de esquecer o nome, tá na ponta da língua, mas enfim, ficava próximo de Nestor ali, Menelau, então provavelmente o Agamenon também o conhecia, né? E como ele era um ancião, por ser ancião, diferentemente do que nós temos hoje, das pessoas que fingem estar dormindo no metrô para não levantar do assento preferencial, os idosos naquela época, né, os anciões, como eles chamavam, e a própria palavra ancião já remete à sabedoria, né? Quando eles falam de cabelos brancos, já remete o respeito à sabedoria daquela pessoa. Por isso, por exemplo, que o grande professor Olavo de Carvalho diz que não há filósofos jovens. E é verdade, você não tem como filosofar, você não tem como saber ter um bom conhecimento sem primeiro ter um bom conhecimento da vida. E Nestor, diferentemente do que Calcas, apenas dando seu vicário, que o próprio Deus falou para ele, né? Nestor, com suas palavras, consegue apaziguar a raiva dos dois, porque era um ancião sábio, e ele demonstrará isso diversas vezes no decorrer da história. Só um fato curioso, já estava na 3ª geração de soldados que Nestor viu ser, sei lá, se fosse levar, seria tipo uma pessoa de 300 anos, não, brincadeira, mas seria uma pessoa realmente bem velha. Idosa. Provavelmente ele tinha uns 60 anos, de repente, quando ele fala 3ª geração, pode ser que a primeira dele foi com 20, a segunda com 40, e agora ele estava indo lá com 55, 60. Exato. Porque ele disse que não tinha mais forças nos joelhos, né, para batalhar, mas ainda tinha uma grande sabedoria. E outra coisa importante, já que você lembrou, é que essas 2 gerações anteriores a essa, segundo ele, eram mais fortes
até do que esta geração que eles estavam, bem mais fortes do que Aquiles. O que não é de se estranhar, né? Exatamente. Homens fracos fazem tempo forte, homens fortes fazem tempos fracos, enfim. É isso aí. Então, continuemos aqui a nossa história agora, que nós sabemos o que começou, de onde começou toda esta crise, né? Esta crise entre o rei Agamenon, o rei dos aqueus ali, né? Desta guerra, e Aquiles, né? Então, a gente continua com o quê? Após este conselho decidir que o Agamenon deveria devolver. O que você tem a dizer a seguir, Paula? Agamenon, então, ele meio que se rende, né? Ele decide falar, tá bom, já deu pra mim esse papo, Nestor já veio aqui, né? Já fez esse fuzuê, já veio aqueles querendo me matar, beleza, então vamos devolver logo a menina, devolve lá pro pai e manda um hecatombe aí pra Apolo, pra ele não ficar mais chateado com a gente, mais do que ele já tá, vamos resolver tudo na boa, beleza, mas tem uma coisa, eu quero que você pegue o meu melhor navegador, que era Ulisses de Milardis, Ulisses, né? E você pode mandar lá pra Fítia e você vai pegar Briseida, porque eu quero aquela mulher. Eu vou roubar ela pra mim. Parece música de rock popular brasileiro. Que não foram feitas pelas musas. Exatamente, não, de maneira alguma. Então, Agamenon manda a sua tropa e roubar Briseida e seus chegando... arautos, né? Manda seus arautos até Aquiles. Exato. E quando chega lá, os arautos, eles meio que titubearam, não foi, Bruno? E eles ficaram tremendo nas bases. Eles ficaram com os joelhos mais fracos do que o do Nestor. Eles pararam ali, ó, na frente. Não vou nem dizer na frente da tenda de Aquiles, né? Eles pararam na frente do arraial todo ali, né? Cada rei com as suas tendas, o seu arraial de tendas. Eles pararam meio distantes, assim, falou: vamos ver se a gente fica vivo daqui, ou se Aquiles já nos mata apenas com os olhos ao nos fulminar. E quando eles param ali na frente e ficam olhando, o que acontece com Aquiles? Ele olha assim de sobrolho carregado, como diz Frederico Lourenço, ele olha de sobrolho carregado, meio que olha de lado assim, ó, e aí depois põe a mão na frente de novo, as duas mãos ao rosto, respira fundo assim, ó. Respira fundo, tipo, e engole, né? Putz, ele era bem estouradinho, né? Mas ele relevou e falou assim, ó, entendo, não tem nada a ver com vocês, o negócio é entre Agamenon e eu. Isso, Agamenon que tá fazendo essa loucura, não é vocês. Podem vir, não tenham medo, eu não vou matar vocês, fiquem à vontade, podem levar ela. E eles tomam, então, Briseida, né, que a contragosto vai e fica lá, não, mas ela acaba indo, enfim. Aceita, né, não tem o que fazer. Exato, e aí o grande... O grande Aquiles, né, que era um homem forte e... Corajoso. Sereno. Enfim, acaba virando um meninão e começa a chorar, né? Se põe a chorar à beira-mar. Vira o menininho da mamãe. No mar, exato, olha lá. O mar da cor do vinho e ele fica lá sentado em frente ao mar chorando igual uma criancinha. E então ele decide suplicar a mãe para que ela apareça, né? E aí, Bruno, o que acontece? Primeiro que é interessante, né, que eles estão lá naquele churrascão, eu não sei quem lê vai entender que essas hecatombes que eles fazem, né, que eles faziam, essas hecatombes, ela é a origem do churrasquinho brasileiro, né, eles colocam elas no espeto lá, jogam algumas gordurinhas para os deuses e os restos eles comem. Então, enquanto eles estavam lá na sua refeição, nas suas oferendas, aquele sai de fininho, né, tipo, não vou deixar ninguém ver eu chorando, é igual quando a gente tá assistindo lá o milagre da cela 7, e a gente vira pro outro lado para a esposa não ver a lágrima cair. É mais ou menos isso que ele fez ali com seus amigos. Ninguém vai ver eu chorar porque o homem não chora. E sai de fininho para chorar na praia. Por que a praia? Porque a praia fica onde a mãe mora. A mãe é uma das deusas do mar, né? E aí exatamente, Tétis. Ele começa a chorar na praia para sua mãe, igual uma criancinha mesmo, né? Chorando e pedindo para ela: mãe, por favor, me ajude. Estou aqui sofrendo, né?
E olha que coisa interessante, a gente fica pensando assim até aqui, né, Paola? Ó, será que esses dois machos estavam brigando por causa de uma mulher e a guerra é isso, velho? Eu não vou ouvir mais não esse podcast. Não, gente, não é isso. Não é só isso. Não é só isso, também é isso, né? Não dá para negar, mas não é só isso. Para os gregos, era muito importante qualquer conquista. E mulheres, como nós já dissemos no podcast anterior, se você não escutou, clique aqui em cima, se você estiver no YouTube e escute. Volte aqui na playlist, se você estiver no Spotify, no Anchor, no Google Cast, no qualquer plataforma e ouça o podcast anterior. Nós dissemos que era muito importante e as mulheres eram espólios de guerra também, né? No caso de Agamenon, sim, ele foi bem, para dizer o mínimo, ele foi bem irresponsável, né? Porque ele foi até contra a vontade do próprio Deus, né? De realizar a devolução do seu espólio de guerra. Mas nem todas as mulheres eram roubadas para serem estupradas, né? Ou para terem relações sexuais com elas, porque muitas delas, mesmo após serem capturadas de seus países, de seus pais, eu sei que isso é horrível de ouvir como era mulher, mas algumas concordavam em ficar após com aquelas pessoas, assim como Briseida, ela saia contra gosto de Aquiles, porque ela estava gostando de ficar com Aquiles, porque essa eu vou ter que dar spoiler, né, Paola? Porque senão as pessoas vão ter que esperar muito para entender e não vão entender. A Briseida, ela já estava prometida como a eleita, ou seja, a esposa oficial de Aquiles, né? Aquiles, ele era solteirão, ele não tinha esposas. Então, Briseida ali já estava aguardando o final da guerra para ser a esposa dele. Diferente de Agamenon, que tinha sua esposa na sua casa, né? E estava usando Criseida apenas para os seus atos, né? Nefastos. Indecentes e indecorosos, exatamente. Esses atos indecorosos, nefastos que infelizmente ocorrem, né? No mundo e ocorriam desde sempre. Então, é muito distante o motivo de cada um de estar com o seu espólio de guerra, diríamos assim, né? Tanto é que Aquiles chora copiosamente. Então, ele chora porque provavelmente ele a amava já, né? Ele já tinha esse sentimento de que aquela seria a esposa dele, né? E não de que apenas é uma mulher aqui que eu vou usar enquanto eu tô na guerra para me aliviar e depois eu voltar para minha casa e ter outra. Não. Aquiles era bem jovem ainda, não tinha esposa. E outra função das mulheres, como nós também explicamos na semana passada, citando uma partinha do mito ali de Prometeu e Pandora, as mulheres elas foram criadas, né, tanto por Hefestos, né, Atena e Afrodite. Afrodite nós sabemos os motivos, né? E Atena, por causa da trama. Nesse caso é da trama de costura mesmo, é do crochêzinho. Então, elas eram levadas. Exato. Elas eram levadas para os reinos como escravas para costurarem, né? Para serem amas de seus filhos, para serem companheiras e cuidadoras de suas próprias esposas, para ajudarem nas tarefas. Até as mulheres aristocratas naquela época, elas faziam as costuras, né? Nós citamos também o caso de Penélope, né? Que teremos no livro de Ilíada, esposa de Ulisses. Ilíada não, Odisseia, né? Esposa de Ulisses. Odisseia. Então, eram diversas funções que as mulheres tratavam, nem sempre, obviamente, né? Há, com certeza, muitos desses casos, mas nem sempre os casos eram apenas para usarem elas como objetos sexuais, né? Apesar de provavelmente ser a maioria. Então, é por isso que Aquiles chora tão copiosamente. E além do mais, como é um espólio de guerra, né? Sendo ouro, sendo mulher ou sendo qualquer objeto, né? Isso demonstra que ele não tinha uma função importante ali, né? Ou seja, você ser desrespeitado pelo seu par, né? O seu par, ou seja, outro rei ali, né? Como aqui Agamenon falou para ele. Outra coisa que a gente não citou, a gente estava esquecendo de citar. Aquiles disse que se Agamenon levasse Briseida, ele não iria mais participar da guerra. A gente não citou isso, é algo muito importante. Isso é verdade. É um detalhe bem algo muito importante mesmo. A gente lembrou aqui, nós estamos iluminados pelas musas. Então, Aquiles promete a Agamenon que não participaria mais da guerra caso ele roubasse Briseida dele.
E Agamenon diz, pode ir, meu filho, quem precisa de você? Quem precisa do cara mais poderoso aqui desta guerra toda e o único que faz os troianos ficarem dentro das muralhas tremendo? Quem precisa de você? Eu não preciso. Ou seja, é um desrespeito enorme para o maior herói, né, daquele contingente, né, do contingente dos gregos. Ele era o mais forte, então ele apenas era capaz de destruir diversas pessoas. Então vocês imaginam quando alguém pega e desrespeita ele desta forma, falando que ele não é necessário, né? E além de desrespeitar ele dizendo que ele não é necessário, pega um dos espólios de guerra dele. Porque quando você volta de uma guerra, você volta com seus espólios, você volta com suas riquezas, né? Você volta com seu kleos, né? Que é a sua fama, a sua glória. E isso demonstra a sua importância naquela guerra. E é isso que faz com que o seu nome fique cravado, né, na história, né? Que seu nome seja cantado pelos aedos posteriormente e que você seja imortalizado. E isso daí era algo que Aquiles sentia mais do que qualquer outro dos reis, né, que estavam com ele, qualquer outro dos aristocratas daqueles contingentes. Por quê? Porque ele era filho de uma deusa. E ele, ao chorar, ele fala para Tétis, né, chorando, olha, ele roubou a minha Briseida, ele me desrespeitou, né? Eu tenho uma vida passageira, uma vida curta, uma vida pequena. Como meu nome será imortalizado? Como meu nome será eternizado? Como eu serei eterno como você se eu não levar essas conquistas, né, de volta para minha terra? Meu nome não será famoso. Todos verão meus espólios, aqui já eu estou conjecturando. Todos verão meus espólios poucos e pequenos e falarão, olha, ele não teve importância nessa guerra, por isso que ele recebeu pouca recompensa. Olha que profundidade que a gente consegue pegar apenas nesse choro de Aquiles. É ou não é, Paola? Acho que você tem coisas interessantes para falar disso também. O que eu gosto, na verdade, é da parte posterior, porque a mãe, ela reconhece, a Tétis, né, no caso, ela reconhece a mortalidade do filho, ela compreende o tempo curto de vida e é como se ela realmente sentisse aquela dor da mãe de você olhar para sua cria e falar assim, poxa, um dia vai morrer, né? Ou então, quando nós olhamos aos nossos pais e ficamos com o coração na mão quando eles ficam doentes, aquela dor realmente, você vê como os deuses, eles tinham sentimentos muito humanos, né? E Tétis, ela sente a dor do filho, ela transforma aquilo, pega para ela e fala assim, poxa, bom, eu entendo o que você está falando, você está me fazendo chorar também, o que você precisa de mim? E Aquiles então fala, fala com Zeus, por favor, porque eu sei, Tétis, que quem afastou a desgraça vergonhosa de Cronos da nuvem azul no dia em que quiseram acorrentar Zeus no Olimpo foi você. Eu sei que você estava com ele quando os deuses se revoltaram contra Zeus. Eu sei que foi você que trouxe 100 mãos, no caso 100 é o dígito, tá? 100. O Briareu. Numeral, né? É o que a gente contou. É o que a gente contou, um filho de Urano, nós contamos também no episódio passado. Isso daí é bem importante. O Briareu, ela quem trouxe Briareu ao Olimpo e ajudou então Zeus a retomar o pícaro do Olímpio, né? Que é realmente o cume mais alto que havia lá, que era destinado a Zeus. Tétis fala com o coração na mão que ela vai então interceder pelo filho e que ela vai conversar com Zeus. Só que onde estava Zeus, gente? Zeus estava na gandaia com os outros deuses, estava numa festa, farreando. E ela falou, bom, no dia seguinte eu chego lá no Olimpo e vou conversar com Zeus. Na verdade, não foi nem no dia seguinte, né? Foram 12 dias. Ela falou para Aquiles, os deuses estão na grande festa, serão 12 dias. Eu só posso ir 12 lá depois dias, é verdade. No 12º dia. Segundo dia. E aí Tétis dá essa resposta aqui a Aquiles, e enquanto isso estava rolando lá a hecatombe. A hecatombe era 100 bois que eles preparavam como forma de oferenda ao deus, né? Exato, sacrifício. E aí uma coisa que eu achei interessante, gente, é que na hora de cozinhar, eles colocaram, essa parte pelo menos para mim eu acho muito engraçado, né? Porque eles colocaram vinho frisante, que é o que a gente conhece hoje em dia como lambrusco aqui no Brasil, né? O vinho
Na Europa é um vinho até secundário, muito mais barato do que o vinho normal, péssima categoria lá, mas eu particularmente adoro, é docinho, espumoso, você parece, sei lá, criança quando toma um pouquinho daquilo. Como diria o Jacques, é um tom perro, né? Um tom perro deles lá. E olha que interessante. Um tom perro. A minha professora de grego, que eu tive que dar uma pausa agora, porque meu tempo está muito escasso, eu sou uma pessoa muito importante, só que não. Ela disse que o livro da Ilíada, era tudo para os gregos, né? Ele era praticamente um manual de vida. E ele ensinava até a cozinhar, como você mesmo citou aí. Exato. Essa parte é bem interessante para os amantes de culinária. E então, Tétis, quando encontra Zeus no céu, ela se ajoelha diante de Zeus, se prostra diante de Zeus, com a mão esquerda no joelho e a mão direita segurando o queixo de Zeus. E a cena é bem marcante, né? Porque você, ao mesmo tempo, você se submete, mas você tenta dominar a quem você está se submetendo. Como assim, Paula? Peraí, me explica esse negócio direito. Como assim se submete e também faz a pessoa se submeter? Como é esse negócio? Eu fico imaginando aqui, como alguém consegue agarrar o joelho e o queixo ao mesmo tempo? Eu fico pensando aqui, eu fico todo torto mentalmente. Como que seria isso? Eu fico imaginando o seguinte, você se ajoelha como maneira de submissão e agarra o joelho ali do tipo assim, por favor, como faça isso. Né? Como acontecerá bastante na guerra, né, de agarrar os joelhos. Só que ao mesmo tempo ela se impõe e coloca a mão ali no... a região do pescoço e do queixo pra gente é muito delicada, né? Porque ali tá, onde nós falamos principalmente, ali tá a questão até das veias que passam ali, as artérias do fluxo maior de sangue que vai para o cérebro, então você vai colocar a pessoa numa certa posição de perigo, né? Então eu imagino que esse ato, ela estava falando assim, olha, escuta, eu tô te pedindo, mas você não me desrespeita, tá? Você me escuta, por favor. E isso é muito... Até porque ela era tia-avó dele, né? Tia-avó de Exatamente. Além do fato de ser tia-avó, ela tirou Zeus de uma cilada, né? Ela teve misericórdia de Zeus e tirou ele ali da cilada. Ou seja, ela foi cobrar, né? Foi cobrar de Zeus, ó, o agiota tá voltando aqui, você tem que me pagar. Exato. Mas assim, né? De uma maneira mais feminina, só coloca a mão ali na jugular e fala, então, você vai fazer, né? Que medo. Exato. Tipo, momento de tensão. E Zeus delicadamente responde, bom, deixa eu mover minha cabeça, que como você sabe, quando eu faço movimento com a cabeça, significa que eu tenho uma promessa a cumprir. E ela entendeu o que ele havia dito e falou assim, não, beleza, faz aí. E então Deus se curvou a cabeça diante dela, meio que no ato de sim, eu darei ouvidos ao que você está me falando e eu protegerei os troianos. Eu darei realmente uma certa vantagem aos troianos. Enfim. É interessante essa parte, né, Paula? Porque muito. Quando Zeus meneia a cabeça, menear é balançar, né? Quando ele meneia afirmativamente, é aquela coisa, aquela palavra que não volta, né? Zeus falou, tá falado e acabou. E outra coisa importante, quando Zeus estava falando com Tétis, né? Não sei se você vai citar ainda ou não. Quando ele estava falando com Tétis, ele falou, olha, não fica me segurando assim não, porque Hera, que é a esposa de Zeus, nós comentamos no episódio passado, ela pode ver e perceber o que você está falando. E ela não era a favor dos troianos, né? Aquiles também não. Aquiles era do lado dos gregos, né? Dos aqueus. Ele era contra os troianos. Por que ele pede para Tétis, né? Falar para Zeus ficar a favor dos troianos? Porque ele não iria estar na guerra, para demonstrar que sem ele na guerra, os gregos não eram capazes de vencer os troianos, que só venciam por causa dele. Ou seja, para retornar aquele respeito, né, que ele havia perdido quando Agamenon disse que não precisava dele. Então, duas coisinhas importantes. Mas, né, como nós sabemos, as mulheres são as mulheres na história toda, não somente na grega. Elas são as mulheres das tramas, né? Quando você vai mentir para uma mulher, não minta porque ela já sabe, antes mesmo de você tentar. É aquela história que a gente sempre ouve, aquela verdade inconveniente, dolorosa e verdadeira. Então,
A Hera já havia percebido. Ela é uma espertinha, não é? Mas continue o que você estava... Ela percebe quando Tétis decide voltar ao fundo do oceano, que é o seu reino, né? Ela percebe uma nuvem ali, meio uma bagunça ali no Olimpo, e falou, pô, mas tem mais alguém meio aqui? azulada, meio molhada, né? Exato, exato. Aí ela virou e falou assim, Zeus, vem cá, você acha que eu nasci ontem? Você acha mesmo que eu não vi que tinha alguém aqui, que eu não percebi que era Tétis que estava aqui pedindo para você algum favor que você vai me contar, né? E Zeus fala assim, mulher, fica no teu lugar, te põe no teu lugar, porque o que pertence a mim fica comigo, o que pertence a você fica com você. E o dia que você precisa saber, você vai ser a primeira a saber por mim, antes de todos os outros. Então, ela fica meio nervosa, né? Eles acabam meio que tendo uma DR ali de última hora também, tipo, poxa, fica aquele clima de tensão, torta de limão, e Hera decide voltar meio que pra mesa de jantar, lá onde eles estavam. Festança, né? Pra tomar exato. O seu suquinho lá dos deuses, né? Exatamente. Exato, para retomar ali as festividades e tomar o néctar. E aí, quando chega até a festança, o bendito do Hefesto... Hefesto é uma maravilha, né? Ele só aparece pra... Eu acho ele muito... não gosto dele, enfim. Não faça isso com Deus manco, eu não gente, posso, ela tem preconceito com Deus manco. Mas eu realmente não gosto de Hefesto. Pra mim ele é um deus muito chato. O Hefesto vira pra mãe e fala assim, mãe, relaxa aí, fica tranquila, sabe por quê? Porque não dá pra gente brigar com esse cara. Você lembra a última vez que a gente tentou brigar com os Zeus que aconteceu? Que ele me fez igual uma bolinha de gude na mão de criança e me expulsou do Olimpo com uma petelecada e eu fui parar lá no raio que o parta. Então, mãe, vamos com calma, porque a gente não tem força pra... Exatamente, só caiu na Terra, mas assim, tranquilo, né? Foi bem pouquinho longe, o Olimpo fica lá no éter, né? Lá no céu. Exato. Né? Lá em cima de Urano, e ele caiu aqui na Terra. Uma coisa importante, né, interessante, que Hera insiste para Zeus, né? A mulher, o bicho é ousada, né? Imagina lá falando com o rei dos deuses, né? O mais poderoso dos deuses. E ela lá falando, o que você tava falando com ele, macho? E ele, mulher, se você quiser saber, será por mim, não será por outro não, e eu não quero falar, então você me deixa em paz. E ela vai lá e insiste com ele, até que ele fica pistola. Ele fala o quê? Fala, se você insistir nessa história, você será pega pelas minhas mãos irresistíveis. Olha só que coisa incrível. Será que ele estava convidando ela para dormir junto, para ter uma noite de amor, quando ele diz irresistível? Eu acho que não. Ele estava, obviamente, ameaçando ela de morte. E ele diz, e ninguém será capaz de te ajudar a te tirar das minhas mãos irresistíveis. Olha só, ele demonstrando tanto de poder que ele tinha. E esse caso do Hefesto é bem engraçado. Eu fico lembrando aquelas bexiguinhas que vai esvaziando e sai rodando, assim, sabe? E cai. Uhum. Eu fico imaginando Hefesto, assim, porque ele disse que ficou viajando durante 24 horas, né? O dia inteiro, até cair no limiar do Sol, aqui na Terra, e ser salvo. Ele virou um satélite, né? Ficou rodando. Ele deve ter caído igual um meteoro aqui na Terra, assim. Exatamente. meio aí matou os dinossauros, não, brincadeira. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não mesmo. Não, brincadeira. Enfim, e assim terminamos o primeiro canto da Ilíada, né? Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like de vocês no YouTube. Se tiverem alguma pergunta, deixem aí nos comentários que nós vamos responder com o tempo. A gente não responde tudo de uma vez, vai respondendo de pouquinho em pouquinho, mas a gente gosta muito dos comentários que vocês deixam. E muito obrigada a todos, não é mesmo, Bruno? Isso aí, com apenas considerações finais, né? Muito importante nós entendermos, né, todo esta profundidade do canto, né? Nós conseguirmos enxergar aquilo que não está escrito, né? Que essa é a verdadeira capacidade do leitor, ou não é, Paula? Conseguir enxergar o que não está escrito, conseguir tirar lições. Exatamente. Daquelas coisinhas simples, né? Que o autor... Dos mínimos detalhes. Exatamente, nos mínimos detalhes. Então, nós estamos aqui não apenas para te dar este resumo, mas também para nos
para passar a nossa impressão, né? O que nós conseguimos entender e compreender destes detalhes. Se você souber algum detalhe melhor, algum detalhe maior que foi passado por alto por aqui, como a Paula já disse, deixe nos comentários. E até a próxima. A nome é nosso. Tchau!